Gostaria de fazer um convite para vocês, mas antes eu vou fazer uma prova. Provinha rápida. Você quer falar aqui na frente? Não? Não tão cruel assim, não é? Qual é o maior capítulo da Bíblia? Que isso, puxa vida, não é? Qual é o maior salmo da Bíblia? Qual é o salmo mais rejeitado da Bíblia? Olha só, eu acho que o Salmo 119, pastor Fernando, é o mais falado, mas eu acho que é o menos lido. Vocês concordam comigo? Quando foi a última vez que você leu o Salmo 119? Inteiro. De uma vez só. Esse ano você já leu o Salmo 119 inteiro? Alguém aqui já leu o Salmo 119 esse ano inteiro? Ó, a irmã Marli ali representando toda a igreja. Salvou a igreja toda, hein? Olha só, hein? Eu acho que ele é, Badigé, o mais falado, mas o mais rejeitado. Vanessa estava falando isso comigo, é verdade, é um preconceito, né? Fala, ó, vou pregar hoje o Salmo 119, aí todo mundo, começa a sai um, sai outro, né? Fala o Salmo 23, todo mundo fica contente, né? Salmo 119 já dá aquela tristeza, né? Não abra sua Bíblia aí no Salmo 119, tá certo? Na verdade, hoje a gente não vai ler o Salmo 119, não. Não é só um convite, não vai dar tempo, né? Tá vendo como é preconceito com o Salmo 119? Não é? Quantos versículos tem o Salmo 119? Opa, tem gente aí que sabe, ó, 176. Isso aí, 176. Uma maneira fácil de você lembrar agora, eu vou te ensinar. O Salmo 119, ele tem 22 estrofes. Então, 176 dividido por 22 dá... assim não é tão fácil, né? Dá 8. São 22 estrofes. Então, olha só, as crianças vão lembrar também. São 22 estrofes de 8 versos. Então, é um poema de 22 estrofes. É um hino só, irmã Marli. É um hino só. Só que de 22 estrofes. Cada estrofe tem quantos versos? 8 versos. Só que tem um detalhe muito interessante. Quem está com a NVI aí? Pode dar uma olhadinha, pode abrir agora aí no Salmo 119. O que tem aí na NVI? Antes de cada estrofe. Já repararam o que tem aí? Isso, o que está escrito aí? Na primeira estrofe, por exemplo. Olha aí, ó, deixa o pessoal abrir aí, ó. Está escrito aí, ó, na NVI, Aleph. O que é isso? É o nome do autor do Salmo 119? Não. O que é Aleph? É a primeira letra do alfabeto hebraico. Isso aí. Então, olha só. O Salmo 119 é uma poesia só, de 22 estrofes. Só que ela tem um detalhe. Sabe qual o detalhe? Ele é um acróstico. O que é isso? O poeta pegou o alfabeto hebraico com as suas 22 letras e ele começou cada verso com uma letra. Então a primeira estrofe tem quantos versos que eu falei? 8. Então no começo de cada verso ele começou uma palavra com a letra Aleph. A segunda estrofe, 8 versos novamente. Qual a letra que ele usou? Bet. Terceira estrofe, e aí ele foi seguindo o alfabeto hebraico. Cada estrofe, imagine, Diego, a beleza disso, não é? A gente no português a gente perde isso, né? No português a gente não consegue ver isso. Mas no hebraico está lá, cada estrofe. Então não é a primeira palavra só, Laurinei. São os 8 versos. Cada verso começando com a primeira letra. Segunda estrofe, segunda letra em cada verso. Terceira estrofe, da mesma forma, e vai assim até o fim. Até o fim da poesia. Imagina, Sarinha, que coisa bonita, né? Imagine o trabalho para compor essa poesia. Eu sei que a irmã Diva gosta de compor poesias, né? Devem ter outros aqui que gostam de fazer poesias. Você já fez uma poesia de 22 estrofes, como um acróstico? Olha só, não é um trabalho fácil. E não foi certamente um trabalho rápido. Não foi. Uma beleza ali que
nos ensina aqui. A gente nem leu o Salmo 119 ainda, a gente já está aprendendo alguma coisa. Nós vemos no Salmo 119 que naturalmente é palavra de Deus, inspirada por Deus. Nós vemos, e nós cremos nisso, não é? Que o Salmo 119 é palavra de Deus, veio de Deus, por isso não tem erros, por isso nos alimenta, nos instrui, mas ao mesmo tempo, está claro no Salmo 119, se você olhar lá pelo menos as primeiras letras hebraicas, né, a NVI já dá a pista para a gente, que o autor deixou ali as suas marcas. Como poeta, muito habilidoso que era, a gente não sabe quem era ele, alguns acham que era Davi, por causa do Salmo se parecer com o Salmo 1 e o Salmo 19, outros acham que foi Jeremias, de fato nós não sabemos quem foi, mas o fato era que era alguém muito habilidoso, né? E a habilidade daquele poeta fica ali, está presente ali. O que nós aprendemos com isso? Que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens que de fato foram usados por Deus. Então o que eles produziram é texto bíblico, é texto de origem divina mesmo. Mas Deus não os usou de maneira automática, né? Eles não foram robôs na mão de Deus. Não, eles não foram robôs. No Salmo 119 está visto isso. A habilidade do poeta está presente ali, combinando cada verso, pensando cada verso. E ao mesmo tempo Deus inspirando o texto. Olha que coisa bonita, não é? Por isso que a Bíblia ela é tão rica, no sentido literal, né? Quem gosta de literatura vai ler a Bíblia, gosta da Bíblia. O cara é não crente e ele gosta da Bíblia. É uma pena que ele ignora que a Bíblia vem de Deus, né? Mas nós, olha que privilégio que nós temos. Nós sabemos que é um texto inspirado e ao mesmo tempo Deus usou as habilidades dos autores. Você vai ter as marcas, nós estamos vendo isso lá nos Romanos, o apóstolo Paulo, as marcas das confusões do apóstolo Paulo, né? Dos seus parênteses e tal, dos seus pensamentos complexos, né? Estão lá presentes. Texto bíblico inspirado, não é? Você vai para um evangelho, você vai lá, a habilidade de Lucas, médico, estudado, escreve o evangelho, escreve Atos, uma obra-prima também. Você lembra do sermão do pastor Rita aqui, no naufrágio do apóstolo Paulo? Lá no final de Atos, impressionante, a habilidade do autor está presente. Então o Senhor preservou as habilidades dos autores, as características deles, não é? E ao mesmo tempo ele deu origem a um texto preciso. E isso traz uma informação importante para a gente e até uma aplicação também. Porque isso vai fazer que no nosso estudo bíblico nós consideremos isso. Esse é o aspecto humano da Bíblia, que muita gente ignora na hora de estudar a Bíblia. Então você vai precisar cavar, vai ter que, olha só, muita gente se converte, semana eu estava lembrando isso para uma pessoa, olha, muita gente se converte e aí não sabe ler, aprende a ler, porque se converteu, porque ele quer ler a Bíblia, ele quer estudar a Bíblia. Muita gente fez isso, muita gente na história fez isso, não é? E os que tiveram oportunidade, nem todos fizeram, porque alguns não tiveram oportunidade. Mas muitos fizeram isso, né? Porque a Bíblia ela precisa de esforço para entendermos, não é? Precisamos. Porque tem esse aspecto humano também presente na Bíblia. Há uma outra observação, né? Então eu já falei que ele se parece com o Salmo 1 e o Salmo 19. Por que se parece? Porque a poesia do Salmo 119, ele não se prendeu apenas ao alfabeto hebraico. Tem mais uma informação importante. Esse salmo, ele vai falar em praticamente todos os versículos. Quantos versículos mesmo no total? 176. 22 estrofes de 8 versos. Em 7 versos apenas, ele não se refere à palavra de Deus. Imagine. Talvez 5. 2 tem discussão. Talvez em 5 versos apenas. Ele não se refere à palavra de Deus. Então ele fala da Bíblia. E aí ele vai usar várias palavras para isso. Que são traduzidas aí para nós como lei, testemunho, decreto, juízo. O que mais que tem aí? Mandamento, não é? Caminho, estatuto, ordenança, preceito.
né? Aí vão ter variações, né, da versão antiga para a NVI, né? Algumas palavras um pouquinho diferentes, mas ele vai usar sinônimos, né? Palavras que equivalem à lei, à palavra de Deus. E em todos esses versos ele vai falar sobre ela. Olha só, seguindo a poesia, imagina, Clemilson, seguindo a poesia, seguindo ali, colocando os versos com a primeira letra de cada verso, né, seguindo o alfabeto hebraico, mas tendo um foco, ele tem um assunto. E aí alguns, por causa disso, acusam o Salmo dele ser, propor uma idolatria da Bíblia. Fala, não, olha só, isso aí é um exagero, né? Alguns chegam a pensar assim. Uma pena, falam isso porque não leram o Salmo 119, né? Que já no versículo 4, nós percebemos que o Salmo 119 é dirigido ao autor da palavra. É uma oração para ele, é uma música para o Senhor. E ele não separa a palavra do seu autor. A todo momento que você lê, todos os versos, você lê sobre a palavra e você é lembrado do autor da palavra. E aí ele vai dar graça a Deus por isso, ele vai se alegrar com isso, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai orar, ele faz vários pedidos. Vários, pode destacar isso aí no Salmo 119. São vários pedidos, é uma poesia em forma de oração, em forma de música, dirigida ao autor da palavra. Então a proposta do Salmo 119 não é uma adoração à Bíblia, mas é uma valorização da Bíblia, porque ela é um instrumento para nos relacionarmos com o seu autor, com o Deus que generosamente se revela. E aí, queridos, eu queria, com essa palavra breve, deixar um convite para, como Spurgeon, né, deu o nome, eu quero copiar o nome dele para essa série, né, para lermos juntos o Alfabeto de Ouro, né, que é o Salmo 119, e passarmos aqui pelo menos 22 semanas, olhando para cada estrofe e cavando aí pérolas, né, que o salmista deixou para nós, naturalmente usado por Deus, mas eu não posso terminar esse convite sem ler pelo menos um versículo do Salmo 119, né, que sofre tanto preconceito, e pelo menos em uma dessas semanas nós vamos ler o Salmo 119 inteiro aqui na igreja, tá bom? Num culto só, tá bom? Vocês aguentam? Mas não vai ser hoje não, porque hoje tem assembleia. Nós vamos ler o primeiro verso aí, vamos ler juntos. O desafio para você ler em casa, olha só, é um salmo para lermos várias vezes. Então olha só, você pode ler em casa, cada estrofe, pega um dia, senta em família, ou você sozinho, ou com a sua esposa, você senta e você vai ler cada estrofe. E você vai tentando já anotar as suas descobertas aí, não é? Do salmista, você pode pensar na situação dele, ele vai revelar não quem ele é com o seu nome, né, mas ele vai falar da condição dele. Você pode identificar aí os pedidos que ele faz para Deus. Quais são os pedidos? Você pode verificar também como que ele qualifica a palavra de Deus. Você pode listar também o que a palavra de Deus nos dá. Ele vai listar isso aí. Tem muita coisa boa para a gente cavar, tá bom? Então o pastor Ita lembrou bem aí, fica esse encorajamento, tá bom? Para você já mergulhar aí nesse alfabeto de ouro. Vamos juntos? Versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor. Isso. Ele parece que na sua primeira frase, no seu primeiro verso, o salmista resume todas as suas emoções. Ele diz assim: como eu sou feliz em poder obedecer a Deus. Como é feliz a pessoa que tem condição de obedecer a Deus, obedecer às palavras de Deus. Aí está a verdadeira felicidade. Aí está a fonte da verdadeira felicidade, daquela felicidade inesgotável, daquela felicidade que ultrapassa as circunstâncias, que está acima das circunstâncias. E aqui ele deixa um convite para nós, não é? Para desfrutarmos dessa felicidade, tendo prazer na palavra de Deus. E aí fica o convite para juntos lermos e estudarmos por alguns meses aí o alfabeto de ouro, tá bom? Fica o convite para você, para sua família, se você quiser, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal,
não é? Normalmente que domingo pela manhã, na igreja, às 10h30, fica esse convite para desfrutarmos desse grande privilégio que é ter acesso à revelação específica de Deus, né? Aqui é fonte de grande alegria para o salvo. Vamos cantar mais uma vez, exaltando a Ele, e aí vamos ter a nossa assembleia.